Oi, eu sou a Rei e esse é o canal Hoje Tô Fora. E no vídeo de hoje nós vamos falar das primeiras impressões de um mês de Espanha. Bata palma! Sim, já fiz um mês aqui na Espanha e vou trazer aí pra vocês tudo que eu tô achando de cada coisa, né? Eu notei algumas cositas aqui pra gente ir aí discutindo, né? Ou falando como foi a minha experiência e como tá sendo, tá bom? O primeiro ponto que eu notei foi moradia. Pra mim, né, moradia como... Tem aí um vídeo no canal, se você quer saber como eu consegui meu apartamento em 2 dias de Espanha, você vai assistir ele. Mas moradia pra gente foi super tranquilo, né? A gente conseguiu aí no nosso segundo dia de Espanha. Então, a região que a gente tá morando, a gente tá gostando bastante, né? O apartamento que a gente tá também é um apartamento novo, 2 quartos. Que, inclusive, eu estou devendo um vídeo pra vocês dele. Mas moradia, a gente tá com adaptação, assim, super tranquila. O custo de vida aqui na Espanha. Todo mundo quer saber se o custo de vida é alto ou não, né, na Espanha. E assim, o custo de vida na Espanha, ele relativamente, para o salário daqui, é um custo de vida razoável, né? Porque a gente tem que levar em consideração que vai ter o aluguel e vai ter transporte público, que acaba aí sendo o que você vai ter mais gastos, né? E aí a alimentação é tranquilo, é bem barata, né? Eu venho ali da Irlanda. Então, assim, eu achei o mercado o mesmo valor de Irlanda, só que a gente tem que levar em consideração que o salário lá da Irlanda é mais alto, né? Eu me surpreendi com carnes aqui, tá? Eu achei carne aqui caro, eu não vou mentir. Eu achei caro, foi um choque assim pra mim, porque lá na Irlanda é bem mais em conta. Mas para uma pessoa que está vindo do Brasil, você vai achar mercado super barato, tá? E você consegue ir no mercado, não tá, tipo, olhando valores. Você consegue fazer sua compra ali mensal, semanal, comprar coisas boas, né? Produtos bons. Aqui eu vejo também que os produtos são mais frescos. Então, em relação ao custo de vida aí com o mercado, eu achei ok. A energia ainda a gente não recebeu daqui, então eu não vou saber sobre valores ainda para comparar sobre, né? O transporte público é de excelência, tá? Não tenho do que reclamar do transporte público. E aí vai a minha dica, porque eu sofri no começo. Estava eu indo para Valência pagando toda vez 12 euros. 6 euros para ir, 6 euros para voltar. Porém, você vai descobrir as coisas. E eu descobri, e eu vou dar a dica pra vocês. Todas as vezes que você morar numa região, que você vai pegar trem, vai lá na casinha, né, que o pessoal fica lá, e pede um abono mensal. Porque ele vai sair muito mais barato do que você comprar tickets avulso. Então, por exemplo, aqui de Valência para Gandia, você paga 20 euros o mês. Então, a primeira vez você vai pagar 21 e depois você fica só recarregando 20 euros e você tem aí passagem, né, livre para você ir e vir de Valência a Gandia, de Gandia a Valência. Então procura aí na estação onde você mora, se tem trem e pede o abono mensal. Sempre é mais barato, tá bom? A rotina e os horários aqui na Espanha, elas são bem diferentes. Eu estava muito acostumada com o horário Irlanda, né? E aqui eu tive que desacelerar, tive que botar assim um pezinho ali no freio, porque a rotina aqui dos espanhóis é muito tranquila. Para quem não sabe, aqui tem a famosa siesta. A siesta é o horário de almoço dos espanhóis e que a maioria das empresas, né, ali empresas pequenas, fecham. Então você não resolve nada durante a siesta. E dependendo do local, a siesta é de 1 hora da tarde às 5 horas da tarde. Ou de 1 às 4, ou de 2 às 4. Então varia muito. Então esses horários os horários do cochilinho dos espanhóis. Eles vão pra casinha dormir e almoçar. Inclusive, eu tô num grupo que falaram que no verão, como as crianças estão de férias, nos condomínios geralmente tem reuniões para os pais, né, das crianças, fazerem as crianças ficarem comportadas e não fazer zoada durante a siesta. Então, pasme. O horário do almoço também aqui
Ele é um pouquinho mais tarde, geralmente é de 1 até as 4 da tarde ali, é esse horário que eles almoçam. A janta também é mais tarde, é de 8 até ali às 11 horas da noite. E eles, né, têm uma vida noturna até bem agitada e vai até mais tarde, tá? O idioma. O idioma, aqui na Espanha, né, várias regiões falam alguns idiomas diferentes, né? Na Catalunha, falam catalão. Aqui na região de Valência, eles falam o valenciano e o castelhano, que o castelhano seria o espanhol. A gente tá achando a adaptação bem mais fluida do que, por exemplo, na Irlanda, que era o inglês. Que aí a gente não entendia realmente nada quando a gente chegou. Aqui, pelo menos, a gente tá conseguindo, né, se comunicar. A gente mete ali um portunhol. Esse dia eu achei que eu tava aprendendo o castelhano. E quando eu fui olhar, eu tava aprendendo, era o valenciano. Porque eu perguntei à mulher do banco. Aqui vocês falam mais o quê? O valenciano ou o castelhano? Ela falou, o valenciano. Eu digo, então, o que eu tô aprendendo aqui em Gandhi é o valenciano? Ela disse, sim. Inclusive, algumas palavras são iguais do português. Eu fiquei chocada. Né? Eu cheguei lá no banco, a mulher deu bom dia. Bom dia, eu digo, eita, uma brasileira, graças a Deus, vai falar português comigo. Não, ela falava valenciano. Mas eles têm, né, uma paciência. E a paciência que eles têm é também da forma que você chega, tá? Eu sempre chego com um sorriso, eu sempre chego pedindo licença, né? Falando, no hablo muy bem espanhol, pero eu entendo muito bem, se tu hablas mais despacito. E aí eles vão ali tentando entender melhor. Quando eles não entendem, eu procuro outro contexto, né, ali para que eles possam entender. Então, também isso varia muito de pessoa, né? Aqui, graças a Deus, a gente não teve nenhum tipo de problema. Eu usei muito inglês em consulta médica e tal, porque eu tava mais confortável em falar o inglês ali, né? Mas é sempre aquilo, tenham paciência, né? Fale que vocês não falam muito bem, que vocês estão aprendendo, que ainda no final eles vão olhar pra você e vão dizer, mas o seu espanhol é muito bom. Eu começo a rir, minha gente. Meu espanhol é muito bom. Isso, no segundo dia aqui, uma pessoa olhou pra mim e disse isso. Eu fiquei pensando, mas como se eu não falo espanhol? Como é que meu espanhol é muito bom? Mas, eu acho que o idioma não é uma barreira tão grande. Para trabalho, sim, tá? Se você vai trabalhar, vai prestar atendimento ao público, sempre eu indico a qualquer pessoa, vai estudando o idioma do país que você está indo, principalmente aqui na Espanha, o idioma da região que você vai. Isto também é muito importante, tá bom? A cultura e a convivência tá sendo muito tranquilo, tá? A gente também não teve nenhum problema nesse mês com nenhum espanhol. Pelo contrário, eles sempre foram muito receptivos. Mas uma coisa que eu percebi que eles são muito diretos, e isso não é arrogância, tá bom? É cultural. Eles não estão sendo arrogantes com você. Quando eles forem arrogantes, você vai ver que é realmente arrogância. Mas a gente também tem que entender, por exemplo, que o espanhol, ele não é a nossa primeira língua, então a gente também não pode traduzir tudo ao pé da letra. É muito o que eu falava pro meu esposo, às vezes ele chegava em casa lá na Irlanda, fulano foi muito rude comigo. Aí eu, tá, mas fulano falou o quê? Aí ele me falava que a pessoa falou em inglês. Eu falei, não, a pessoa não foi rude com você. Aí ele, foi sim, porque no português se eu falar isso e isso... Não, mas devemos entender que o inglês não é nossa primeira língua. Então, às vezes, é a mesma coisa no espanhol. O espanhol não é nossa primeira língua. Então, acaba que tem algumas expressões que eles vão usar, que se a gente traduzir ao pé da letra, você vai achar eles arrogantes, mas não, eles só são diretos, não tem muito arrudeio, mas pelo contrário, eles chamam muita gente aqui de carinho, coração, né, em lojas e tudo mais, e eu gostei muito disso. Eles também têm uma cultura muito de estar em café, em bar, né? Você vai ver que isso aqui, esses estabelecimentos sempre existem, tem alguém ali na mesa, principalmente ali pela manhã, no final da tarde, eles tomando uma cerveja, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, que eu fiquei chocada.
Mas eles estão ali tomando uma cerveja, conversando, e isso é bem legal. Principalmente eu que moro numa cidade pequena, então você vê essa cultura deles mais, né? Então eu acho bem interessante. E eu quero ir também, por exemplo, no sábado ali, tomar um café igual eles tomam, porque você vai, né, vivendo ali aquela cultura que é bem interessante. Porque também, minha gente, o que acontece muito é quando você vem para a Espanha, às vezes você vem e você não vem com a mente aberta de entender a cultura, de conhecer aquela cultura e você quer implantar a sua cultura. Mas quem está vindo para cá é você. Então você tem que respeitar a cultura do país e você tem que se adaptar à cultura. Não é o país se adaptar a você, tá? Alimentação. Ai, aqui a alimentação a gente tá gostando bastante, né? Eu e o Danilo. As comidas parecem mais com comidas brasileiras. Principalmente o arroz, que eu tava com muita saudade do arroz. E o arroz daqui é igual ao do Brasil. Lá na Irlanda não é. Mesmo o long rice que a gente comprava lá, parecia, mas não é. Por exemplo, igual o parborizado. Ai, eu amo arroz parborizado. Então aqui tem o vaporizado, que é a mesma coisa. Então... tipo, as comidas, o feijão também a gente achou bem parecido com o do Brasil, né? Então, de comida, a Espanha tá com nota boa aí também, né? Tanto em comidas que você vai comprar, vai no mercado, eles comem bem, tá? Aqui, então, isso foi um ponto muito importante. Aqui tem bastante mercado municipal, que também você vai lá, compra, pega as frutas frescas, as verduras frescas, carne fresca. Tem as barraquinhas nos mercados, onde você pode comer comidas típicas. Então, este é um ponto muito positivo. A gente tem que ter cuidado para não engordar. Aqui também tem bastante padaria, eles comem bastante doce. Então, de alimentação eu não tenho do que reclamar daqui não, tá bom? Documentação, a gente vai para a parte da documentação. E, queridos, é babado. A Espanha é muito, muito burocrática, tá bom? No meu caso, no do Danilo, foi muito tranquilo em relação à documentação, porque eu já sabia o que precisava e também eu sabia os prazos. E aquilo, você tem que respeitar os prazos, não adianta você querer dar um passo maior que a perna, você não é oficial da estrangeiria. Tem coisa que não vai depender de você, sua parte você já fez, então assim, é realmente esperar, eles são burocráticos, não adianta você se martirizar por isso, ficar numa agonia que nada vai se resolver, tá bom? Tudo que você vai fazer aqui, eles vão pedir o seu NIE ou o seu DNI, né? A gente que é estrangeiro, a gente vai ter mais o NIE. Aí se você ainda não tiver, você fala que você tem um passaporte e eles vão ali, tá bom? Pegar o seu passaporte, então não tem problema, né? Mas tem essa parte sim. Mas em um mês de Espanha eu já tenho toda a documentação. Então, tipo, só tô esperando chegar a tarreta, que é o cartãozinho, só isso. O resto já tá tudo ok. Então, de boa. Até o processo da habilitação da Danilo já começou daqui para tocar do Brasil. Então, eu achei assim de boa. Mas porque eu vim com um preparo psicológico para isso. Então, a afobação também, a ansiedade, ela atrapalha você nesse processo de adaptação. Então, pra gente, o segundo país foi assim, muito tranquilo. Muito, 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 muito mesmo, tá? Eles têm também um estilo de vida aqui, que gosta de praticar atividades físicas, que gosta de caminhar, que gosta de estar ao ar livre. Se você for nas praias, né, por exemplo, aqui em Gandim, em Valência, você vai ver que as praias são bem estruturadas, né? Tem bastante rede para vôlei, para basquete, tem coisas para exercício, tem bastante praça. Você vê os idosos nas praças fazendo os exercícios. Então, isso é um ponto bem positivo aqui. As cidades, principalmente, por exemplo, onde eu moro, eu me sinto totalmente segura, né? Tem aquele 1% que a gente tem um medo? Tem. A gente tá num mundo, né, e existem pessoas ruins. Mas aqui em Gandia, por exemplo, é muito seguro. Valência é muito seguro. Claro, a gente fica meio que alerta quando vai pra Valência, porque é uma cidade maior, mas sem problemas. Então, tranquilo em relação a isso, né? E é o que eu falei, vir com a mente aberta realmente pra você viver a sua experiência, porque a nossa experiência ela vai depender muito de você. Se você veio preparado psicologicamente, financeiramente, como você tá. Porque se você não vem, por exemplo, com apoio financeiro ali, a sua experiência, meu amor, vai ser complicada.
vai ser. Porque você fica naquela pressão que você tem que arrumar emprego, aí sua documentação não fica pronta porque demora. Então, fica muita coisa na cabeça, sabe? Então, se você vier relaxado, tudo vai acontecer tranquilo, tá? E para finalizar o vídeo, o que mais me surpreendeu foi a qualidade de vida aqui. Eles vivem, eles não trabalham, não vivem para trabalhar, né? Eles trabalham para viver. Então isso aqui me chamou muita atenção, muita mesmo, porque você respira, você não precisa estar naquela correria, né? Eles valorizam o tempo de lazer deles ali, muito mais do que o tempo de trabalho. Então, isso é bem bacana. Tem bastante eventos culturais e gratuitos. Eles gostam muito de artes, então isso é uma coisa bem bacana. E cada cidade, praticamente, é um país diferente, eu digo, porque cada comunidade aqui, né, tem sua cultura. Tem coisas que só tem, por exemplo, aqui em Valência, tem coisas que só tem ali pro lado de Barcelona, pro lado de Madrid. Então, você vive um país com algumas culturas diferentes. O clima também para mim, né? A gente mora aqui na região de Valência, muito bom, né? A gente tá no inverno e tá sendo super tranquilo o inverno. Em relação ao que a gente tava ali na Irlandinha, né? Aqui o inverno a gente tá sendo o verão que a gente tinha. Então, tá super de boa. E em considerações finais, a adaptação da gente tá sendo muito bacana. Eu não tenho nada do que reclamar nesse um mês. Então, é isso. Então, se você quer saber mais sobre Espanha, sempre me siga nesse canal, me siga no meu Instagram, que eu também posto o meu dia a dia como nômade digital aqui na Espanha. Se você também gostou do vídeo, curte ele, comenta aqui embaixo o que você quer saber. Também você pode estar me dando sugestões do que trazer, tá? E depois, lá na frente, eu faço um review aí, depois que passar mais tempo, quanto tempo eu tô na Espanha, o que eu tô achando e quais foram a diferença do primeiro vídeo que eu fiz, né? Daqui agora de um mês, para do tempo que eu vou fazer, tá bom? Então, adiós!